Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Vamos dar início a mais um programa Ministério Pregue a Verdade de Deus. Estamos no 4º dia desse programa e Deus já tem feito coisas grandes. Vidas já foram alcançadas através desta programação. Programa Ministério Pregue a Verdade de Deus. Esse é um programa a qual tem como objetivo, como meta, anunciar o nome de Jesus e proclamar o reino dos céus. Vamos nesse momento estar orando para iniciar este programa desse dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, seu Filho, eu venho, Senhor, lhe pedir que venha ser conosco. Venha, Pai, nos abençoar, Pai, nesta programação de hoje. Pai, venha nos dar um estudo abençoado. Segundo dia, Pai, do estudo sobre o livro de Apocalipse. Pai, abençoa cada irmão, Senhor, abençoa cada irmã, abençoa cada jovem, abençoa cada criança que vai estar ouvindo, Pai, e participando desse programa. Pai, seja conosco, nos ajude. Que venha ser, Pai, um programa abençoado. Que venha ser um programa, Pai, onde a sua presença venha ser real. Abençoa, Pai, as pessoas que estarão ouvindo louvores, Pai. Permita que vidas possam ser renovadas. Permita, Pai, que vidas possam ser transformadas através dos louvores e através, Pai, desse estudo que será dado nessa noite. O estudo, Pai, que vai nos falar sobre a visão do Cristo glorificado. Pai, seja conosco. Estaremos nesse momento, Pai, dando início a mais um programa. Nos ajude, Senhor. Seja conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos nesse momento ouvir louvores. Vamos nesse momento ouvir louvores de adoração e exaltação ao nome do Todo-Poderoso. A Bíblia diz: a Ele seja dado a honra, a Ele seja dado a glória, a Ele seja dado todo o louvor. Vamos ouvir 3 louvores. Vamos ouvir 3 louvores nesse momento. The Bluetooth device is ready to pair. Music play mode. Programa Ministério Pregue a Verdade de Deus. Venha o teu reino.
convite, Senhor. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, Pai. Aqui na terra, como no céu, como o Senhor já planejou no céu, como o Senhor está estabelecido com o teu trono no céu, vem e faça acontecer aqui na terra. Que venha o céu sobre a terra, que o teu reino se estabeleça, que o Senhor venha governar, pois tu és o governo dos governos, és o Senhor dos senhores, Rei da glória, Rei da glória. Nós estamos te convidando, vem e toma o teu lugar, Deus. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino.
paz do Senhor, Francinildo. A paz do Senhor, pastora Lúcia. O louvor tá saindo bom aí? O áudio do louvor tá saindo bom aí? Confirma para mim se o áudio do louvor está saindo bom aí. O áudio do louvor tá bom? O som tá saindo limpinho aí? Não tá baixo não? Confirma para mim o som do louvor, tá bom? O áudio do louvor aí, tá bom? Confirma para mim. O som tá bom, irmãos? O som tá saindo bom? O áudio dos louvores? O som tá bom? Vem
de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas há um desejo no meu coração, há um desejo em mim, de ver que aconteça mais uma vez o que aconteceu lá em Atos 2 nos nossos dias. Eu creio que vão começar a surgir textos, ou na internet, ou na televisão, ou alguém vai ligar o rádio e vão começar a comunicar um texto muito parecido com esse. E quem sabe algum dia alguém vai dizer assim, ó: cumprido-se um dia de uma reunião, da gravação de um DVD, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no Brasil. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquele estúdio onde eles estavam reunidos. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, todos cheios do Espírito Santo, cheios. Com teu fogo, teu Programa Ministério Pregue a Verdade de Deus. Eu quero, nesse momento, agradecer a presença do nosso irmão José Alves de Souza, a presença do nosso irmão Marcelo, a presença do nosso irmão Gilcimar, da cidade de Tupaciguara, Minas Gerais. Quero agradecer a presença do irmão Francinildo,
Quero agradecer a Deus também pela presença da pastora Lúcia, esposa do pastor João Batista, de Santo Antônio do Descoberto. Irmãos, nesse momento nós estaremos dando início e continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Ontem iniciamos um estudo sobre o livro e serão 13 dias de programação, 13 dias estudando o livro de Apocalipse. Ontem nós falamos sobre o significado do livro, falamos sobre a sua autoria, falamos sobre a data que foi escrito, falamos sobre o lugar que foi escrito, falamos sobre o tema principal do livro, falamos sobre as divisões do livro, falamos sobre os objetivos do livro e hoje nós iremos estudar sobre a visão do Cristo glorificado. A visão do Cristo glorificado que o nosso irmão João teve na ilha de Patmos. Eu gostaria que os irmãos que puder abrisse a vossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, iremos ler o versículo 17 e versículo de número 18. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 17 e versículo de número 18. Tema do estudo de hoje: a visão do Cristo glorificado. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. A palavra do Senhor nos diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Há uma verdade prática nesses versículos do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Há uma verdade prática nesses versículos. A verdade prática é essa: embora humilhado e ferido de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e gloriosamente voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha a verdade prática que existe no versículo do livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17 e 18. Embora humilhado e ferido de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e gloriosamente voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, se nós formos percorrer a Bíblia Sagrada, nós iremos ver a Bíblia nos mostrando pelo menos 6 perfis a respeito do nosso Cristo. Se eu abrir a Bíblia em alguns livros, a Bíblia vai me mostrar pelo menos 6 tipos ou 6 perfis do nosso Cristo. Se eu abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia vai me mostrar o Cristo encarnado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, eu vou ver o Cristo encarnado.
Agora, se eu abrir a Bíblia em Lucas capítulo 2 e ler do versículo 1 ao versículo 7, eu vou ver o Cristo que se fez homem. Se eu abrir a Bíblia em Isaías capítulo 53, versículo de número 4, eu vou ver o Cristo ferido de Deus. Se eu abrir a Bíblia em Mateus capítulo 27 e ler do versículo 17 até o versículo 26, eu vou ver o Cristo rejeitado. Se eu abrir a Bíblia em Mateus capítulo 27 e ler do versículo 32 ao versículo de número 60, eu vou ver o Cristo crucificado. Agora, se eu abrir a Bíblia em Lucas capítulo de número 24 e ler do versículo 1 ao versículo 53, eu irei ver o Cristo ressuscitado. Então a Bíblia Sagrada nos apresenta Cristo de 6 formas ou de 6 maneiras. A Bíblia nos apresenta Cristo encarnado, a Bíblia nos apresenta Cristo que se fez homem, a Bíblia nos apresenta o Cristo ferido de Deus, a Bíblia nos apresenta o Cristo rejeitado, a Bíblia nos apresenta o Cristo crucificado e a Bíblia nos apresenta o Cristo ressuscitado. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo do número 9 ao 18. João vai nos apresentar um Cristo ressuscitado. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nesse estudo de hoje, a visão do Cristo glorificado. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 18. Olha o que a Bíblia nos diz. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. O que dizias? O que vês? Escreve-o no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Bérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei para ver quem me falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, foi o Cristo glorificado
que se apresentou a João na ilha de Patmos, aquele que no Calvário humilharam-se até ao inferno, é soberanamente exaltado no céu. Com a sua morte, ele trouxe morte à própria morte. Por isso revela-se não apenas em glória, mas como o Senhor de toda a glória. E já entronizado à destra do Pai, apresenta-se como Rei dos Reis, apresenta-se como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim, aquele que esteve morto achava-se à direita do Pai, e triunfante virá buscar a sua igreja. Está você preparado para receber o Cordeiro de Deus? Mas qual o verdadeiro significado da glorificação de Cristo? Só viremos a entendê-la se nós detivermos a compreender-lhe a encarnação. Para entendermos a glorificação, para nós entendermos a visão do Cristo glorificado que João teve na ilha de Patmos, primeiro nós devemos entender e compreender sobre o Cristo encarnado. Vamos abordar o primeiro assunto desta lição de hoje. A paz do Senhor, pastor Carlos, seja bem-vindo. Vamos abordar o primeiro assunto nessa lição de hoje, nesse programa, sobre a encarnação de Cristo. Porque a encarnação é o grande mistério da piedade. Fazendo-se filho do homem, o Filho de Deus manifestou plenamente o amor do Pai. E assim Deus nos revelou a sua graça. A encarnação, amados, a encarnação foi o ato pelo qual a segunda pessoa da Santíssima Trindade foi concebida virginalmente no ventre de Maria. Neste ato chamado encarnação, neste ato sobrenatural, levado a efeito por obra e graça do Espírito Santo, o Filho de Deus fez-se filho do homem e veio habitar entre nós. Eis porque afirmamos ser Jesus Cristo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Na encarnação, o Senhor Jesus Cristo esvaziou-se não de sua divindade. Na encarnação, o Senhor Jesus Cristo esvaziou-se não de sua divindade, mas da glória que usufruía ao lado do Pai. Desde a eternidade mais remota, Jesus, homem, não deixou de ser Deus. Jesus, homem, não deixou de ser Deus. Jesus, Deus, não deixou de ser homem. Eu vou repetir para você gravar. Jesus, homem, não deixou de ser Deus. E Jesus, Deus, não deixou de ser homem. Nele, as naturezas divina e humana são plenas e harmônicas. Era Jesus, então, um homem igual a nós. Era Jesus, então, um homem igual a nós. Ele era melhor do que nós, pois foi achado sumamente perfeito. Ele era igual a nós, só que ele era melhor do que nós, pois foi achado sumamente perfeito. Jesus, ele desceu nessa terra,
Jesus, ele viveu na carne nessa terra, mas Jesus, ele foi melhor do que nós, porque em Jesus não achou pecado algum, porque Jesus foi perfeito. Agora eu quero te dizer algo muito importante. Quem não aceita a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo não tem o Espírito de Deus. Quem não aceita a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo não tem o Espírito de Deus. Se você abrir a Bíblia na Epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 2, vai nos dizer sobre a encarnação de Jesus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 2, vai nos dizer que quem não aceita a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo não tem o Espírito de Deus. Agora alguém pode estar pensando, mas qual era o objetivo da encarnação? Por que Deus fez Jesus descer e viver nessa terra 33 anos? Qual era o objetivo da encarnação de Jesus? A encarnação de Jesus, amados, ela tinha 3 objetivos. Eu vou dizer de novo, a encarnação de Jesus Cristo tinha 3 objetivos. 3 foram os objetivos da encarnação do Filho de Deus. Primeiro objetivo: consumar o plano de salvação, que elaborado na eternidade, foi concretizado na plenitude do tempo. O primeiro objetivo da encarnação de Jesus Cristo foi consumar o plano de salvação que, elaborado na eternidade, foi concretizado na plenitude do tempo. Para o plano de salvação se cumprir, o plano que foi feito na eternidade, Jesus tinha que descer, Jesus tinha que ser homem e habitar no meio de nós. O segundo objetivo da encarnação de Jesus é manifestar o Emanuel, para que no Novo Testamento exercesse plenamente os 3 ministérios do Testamento Antigo: profeta, sacerdote e rei. O segundo objetivo da encarnação de Jesus é manifestar o Emanuel, para que no Novo Testamento exercesse plenamente os 3 ministérios do Testamento Antigo. O único, queridos, que teve os 3 ministérios foi Jesus. Eu vou dizer de novo para você gravar. O único nessa terra que exerceu os 3 ministérios foi Jesus. Jesus foi profeta, Jesus foi sacerdote e Jesus foi rei. Primeiro objetivo da encarnação, para você não esquecer: consumar o plano de salvação, que elaborado na eternidade, foi concretizado na plenitude do tempo. Segundo objetivo da encarnação de Jesus: manifestar o Emanuel, para que no Novo Testamento exercesse plenamente os 3 ministérios no Testamento Antigo: profeta, sacerdote e rei. O terceiro objetivo da encarnação é revelar no Calvário a expressão maior do amor de Deus. Terceiro objetivo da encarnação de Jesus: revelar no Calvário a expressão do amor de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai nos revelar esse amor.
Amor esse que foi revelado no Calvário. O Senhor Jesus, por consequente, fez-se filho do homem, a fim de que viemos a ser filho de Deus. O Senhor Jesus, por consequente, fez-se filho do homem, a fim de que viéssemos a ser filhos de Deus. Em sua humilhação, exaltou-nos. Em sua humilhação, exaltou-nos. Em sua morte, reviveu-nos. Em sua ressurreição, partindo-nos sua glória e eternidade. Irmãos, ele desceu para revelar no Calvário a expressão maior do amor de Deus. Então não tem amor maior do que o de Jesus. Não tem amor maior do que o de Deus. Porque a Bíblia diz que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos ver o Cristo humilhado e ferido de Deus. O Cristo que deixou a glória, ele foi humilhado e foi conhecido como o ferido de Deus. A morte de Cristo não foi entendida nem pelos judeus, nem pelos gregos. Aqueles consideravam-nos a escândalo. Os judeus e os gregos consideravam a morte de Jesus como um escândalo. Se você ler primeiro aos Coríntios capítulo 1, versículo 23, eles vão considerar a morte de Jesus loucura. A morte de Cristo não foi entendida nem pelos judeus, nem pelos gregos. Aqueles consideravam-na escândalo, estes loucuras. Se os primeiros buscavam compreendê-la através de uma interpretação equivocada da lei e dos profetas, os segundos esforçavam por tudo discernir a luz natural da razão. Em sua incredulidade, ambos os povos jamais vieram a aceitar as proposituras do plano de salvação. Afinal, porque um homem, olha aqui, escute bem, afinal, porque um homem teve de morrer para que os demais pudessem vir a ser salvos? É uma lógica humanamente desconhecida. Todavia, tanto os judeus quanto os gentios, ao receberem a Jesus pela fé, passam a entender perfeitamente as implicações temporais e eternas da morte e ressurreição de nosso Senhor. Irmão, quando nós recebemos Jesus, o próprio Jesus nos faz entender, o próprio Jesus nos faz compreender qual é o significado da sua morte. Vamos falar agora sobre o Cristo glorificado. Ele desceu, sofreu, foi humilhado, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. A glorificação de Cristo abrange os seguintes eventos. A glorificação de Cristo abrange os seguintes eventos. A glorificação do corpo de Jesus passa por 3 eventos. Primeiro evento, ressurreição. Para o corpo de Jesus se tornar um corpo glorificado, para o corpo de Jesus se tornar o corpo que João viu na ilha de Patmos, a Bíblia diz que o primeiro evento que se deu
foi a ressurreição. Afirmou Paulo que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Em toda esta passagem, o apóstolo mostra com abundantes provas ter sido a ressurreição do Senhor um fato histórico e não uma mitologia criada pelos discípulos. E foi como Cristo ressurreto que Jesus apresentou-se a João na ilha de Patmos. Olha a apresentação de Jesus para João. Olha a maneira que Jesus se apresentou a João na ilha de Patmos. Não temas, Jesus dizendo para João, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, Jesus dizendo para João, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. É fundamental que se realce que o Senhor Jesus ressuscitou física e corporalmente. Já ingresso dos mortos, o Senhor Jesus recebe do Pai todo o poder nos céus e na terra. Em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Além dele vencer, irmãos, a morte, a Bíblia diz que ele também venceu o inferno. Então a ressurreição de Jesus, quando Jesus se ressuscita, a Bíblia diz que acontece algumas coisas. Já ingresso dos mortos, o Senhor Jesus recebe do Pai. Assim que ele ressuscita, a Bíblia diz que já ao ingresso dos mortos, o Senhor Jesus recebe do Pai todo o poder nos céus e na terra. E em suas mãos, ele recebe a chave da morte e do inferno. O primeiro evento foi esse, a ressurreição. O segundo evento, a ascensão aos céus. Ressurreto, apresentou-se o Cristo aos seus discípulos por um período de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Em seguida, é assúbito aos céus numa nuvem, conforme o relato fidedigno e exato de Lucas. Agora à destra do Pai, partilha daquela glória que sempre desfrutara ao seu lado, desde a mais insondável eternidade. Esta também foi a visão que teve o primeiro mártir do cristianismo. Eis que vejo, quem disse isso foi Estevão. Estevão diz assim, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Portanto, o Senhor Jesus ascendeu aos céus num corpo glorificado, levando consigo as marcas do Calvário. Primeiro evento do Cristo glorificado, ressurreição. Segundo evento do Cristo glorificado, ascensão aos céus. Terceiro evento do Cristo glorificado, a segunda vinda. Se a ascensão de Cristo já foi glorificada, como não será o seu retorno para buscar os redimidos? Em glória virá arrebatar a sua igreja, para que os salvos participemos de toda a sua glória. Bendita seja a glória do Senhor. Paulo discorre sobre o evento em duas de suas epístolas. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 ao 58. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17, Paulo vai discorrer sobre a segunda vinda de Jesus.
João, exilado em Patmos, teve o privilégio de contemplar o Senhor da glória. Em breve, oh aleluias, em breve, muito em breve, também veremos face a face. Um dia, queridos, eu e você veremos o Cristo glorificado. Um dia eu e você estaremos diante desse Cristo que ressuscitou, desse Cristo que teve a sua ascensão aos céus. Um dia estaremos com ele. Isaías viu, se nós lermos a Bíblia em Isaías capítulo 53, versículo 4, a Bíblia diz que Isaías viu Cristo humilhado e ferido de Deus. Jesus, porém, ressuscitou. Acha-se agora à destra do Pai Celeste e logo virá buscar-nos. Está você preparado para este momento? Já recebeu a Jesus como seu Salvador? Tem convicção de vida eterna? Aceite a Cristo agora. Aceite a Cristo agora mesmo, para que possa desfrutar da glória do Senhor, de toda a glória. Como Ezequiel, enaltecemos a glória do Cordeiro de Deus. Bendita seja a glória do Senhor. Hoje o assunto do segundo estudo do livro de Apocalipse foi sobre o Cristo, foi sobre a visão do Cristo glorificado. Esse Cristo, ele desceu, ele deixou a glória. Foi encarnado, viveu nessa terra 33 anos. Esse Cristo foi humilhado. Esse Cristo foi ferido. Mas esse Cristo ressuscitou. Aleluias. Esse Cristo subiu aos céus. E esse Cristo, oh alabaia calandoiosuri. E esse Cristo voltará um dia para buscar a sua igreja. Que possamos estar atentos, queridos. Porque esse Cristo que João viu na ilha de Patmos, esse Cristo a qual João teve a visão na ilha de Patmos, esse Cristo com corpo glorificado, um dia voltará para mim buscar. Um dia voltará para te buscar. Um dia voltará e nós veremos o seu corpo glorificado. Vamos nesse momento ouvir mais louvores e daqui a alguns minutos estaremos encerrando mais um programa. Amanhã nós iremos falar sobre Éfeso, a igreja do amor esquecido. Vamos começar a falar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Amanhã o assunto do estudo do livro de Apocalipse. Estamos na 3ª lição. Éfeso, a igreja do amor esquecido. Vamos nesse momento agora ouvir mais louvores. Daqui a alguns instantes nós estaremos orando por você, pela sua casa e pela sua família. The Bluetooth Music Play Mode.
Graças a Deus, amados, estamos encerrando mais um programa Ministério, Pregue a Verdade de Deus. Irei nesse momento estar fazendo orações por irmãos, por irmãs, por casa, por lares, por famílias, por ministério, por chamados. Gostaria que você nesse momento fizesse o seu pedido, porque nós iremos agora levantar um clamor pelas suas causas impossíveis, um clamor por aquilo que você não dá conta de fazer por você. Coloque aí seu pedido e nós estaremos orando ao Senhor. Se alguém tiver algum pedido, coloque aí. Desde já eu quero agradecer aos irmãos que participaram desse programa na noite desse dia. Quero agradecer a presença do irmão Francinildo. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão José Zé Alves, conhecido como irmão Netinho. Quero agradecer a Deus pela vida. Então, nesse momento, estaremos orando. A pastora Lúcia pede oração pela vida espiritual. Estaremos orando, pastora Lúcia. Glória Juvencio, seja bem-vindo a este programa. Glória Juvencio, peço oração por mim, pelo meu esposo Bruce. Estaremos orando, irmã Glória. Então, nesse momento, queridos, nós iremos levantar um clamor pelos irmãos que estão pedindo oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu santo e eterno Filho, queremos, Deus, em primeiro lugar, lhe agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida, Pai. Te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, quero neste momento, Senhor, apresentar o pedido de oração da pastora Lúcia, que está pedindo oração, Senhor, pela vida espiritual. Pai, está escrito na tua palavra que o Senhor renova a força de quem não tem nenhum vigor. Eu te peço nesse momento, Senhor, que venha renovar a vida espiritual da sua filha. Visita ela agora, Pai, lá em Santo Antônio de Descoberto, Pai. Que ela venha ser renovada neste momento. Senhor Deus, eu quero lhe apresentar também, Senhor, irmã Glória, Deus, juntamente com seu esposo Bruce, que se encontra nesse momento, Deus, no estado de São Paulo. Eu te peço, Deus, que visita ela, visita o esposo, abre porta na vida deles, Pai. Entra, Pai, dando vitória. Entra, Deus, fazendo coisas grandes. Entra, Pai, fazendo milagres nessa casa, nessa família. Deus, te apresento também seu irmão Francinildo, Deus. Eu te peço, Deus, que entra na vida dele com libertação, Senhor. Pai, liberta esse homem, faça na vida dele, Deus, aquilo que ele não dá conta de fazer, papai. Eu quero profetizar na vida do irmão Francinildo, Deus, um novo dia, Pai. A tua palavra nos diz, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu quero profetizar, Senhor, na vida de cada irmão. Eu quero profetizar na vida de cada ouvinte, Senhor, que está acompanhando esta programação. Senhor, seja com eles. Abençoa eles, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amanhã, irmão, estaremos de volta. Amanhã, a partir das 18 horas, estaremos com mais um programa, se assim o Senhor nos permitir. Vocês que entraram, compartilhe esta programação, porque vidas serão abençoadas. Fique todos na paz do Senhor.